Os três elementos da redenção: o pão, o vinho e o azeite. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A Páscoa está chegando, dia de celebrações, tanto para judeus como para cristãos, católicos, e comemoramos a Páscoa com a nossa família reunida ao redor da mesa, agradecendo a Deus pelas bênçãos, pela graça, pela paz, pelo sustento. E hoje nós iremos falar sobre os elementos da redenção. São o pão, o vinho e o azeite. O pão, ele foi moído. Para o trigo se transformar em pão, ele foi preciso ser moído. O vinho, para ser vinho, ele teve que ser pisado. E o azeite teve que ser imprensado. Então vamos estudar hoje sobre esses três elementos. Na Bíblia Sagrada, no livro de Salmo 128, nos diz que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá o fruto do seu trabalho, feliz será, e esse homem será próspero. A sua mulher, ela é como videira frutífera na tua casa, e seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Vemos os três elementos: o pão que nos dá sustento, o vinho que nos dá alegria e o azeite que nos dá a unção, o brilho no rosto, né? A alegria de servir o outro. Os três elementos vemos aí. Mas também abra a sua Bíblia no livro de Salmos 104, no versículo 15, que nos diz assim: o vinho que alegra o coração, o óleo que dá brilho ao rosto e o pão que sustenta, que dá força ao homem. Quando você vai lá no 23, no verso 23, na parte 5 do verso do livro de Salmos, Davi fala o seguinte: tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos e me honras. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vemos os três elementos da redenção. Na Páscoa, os três elementos é fundamental. Quando eu me reúno à mesa com a minha família e chamo o pão da presença, que é Cristo, e os três elementos estão na mesa, é só vitória. O pão é simbolizado por Cristo Jesus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O pão que nós estamos falando, o pão físico, né? Que nos dá sustento, nos dá força. Jesus, ele é o pão da presença. Ele é o pão vivo que desceu do céu e que nos sustenta, que nos dá força, que nos dá ânimo para prosseguir. Ele foi moído. Ele foi moído para que eu e você hoje cantássemos o hino da vitória. Então, o pão da presença é fundamental para todo lar, para toda a família. Reúna a mesa, sua família, mas chama o pão da presença. Cristo também é representado como o vinho. Assim como o Salmo representou a mulher como o vinho, o homem representado como o pão, que traz o sustento, a mulher representada como o vinho que dá alegria ao lar, Cristo, ele é o vinho. A Bíblia diz que o sangue carmesim foi derramado na cruz do Calvário. E quando o sangue chegou à terra, houve-se mortos ressuscitando, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, porque o sangue carmesim, ele, quando é passado em nós
nós temos a marca, é a marca da promessa, é a marca da salvação, é o sangue carmesim em nós. E quando nós temos o sangue carmesim, nós somos alegres. O azeite. O azeite é um símbolo da cura, da unção, da autoridade. O Espírito Santo, ele foi nos dado. Ele mora dentro de nós. E quando o Espírito Santo nos unge, nos dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Nos dá autoridade para curar no nome de Jesus. Nos dá essa unção para servir o nosso irmão. O meu desejo nesta hora é que os 3 elementos representados aqui possam estar na tua vida hoje. Que os 3 elementos, em nome de Jesus, estejam na tua casa hoje. O pão representando o poderoso Yahvé, o Abba Pai. O vinho representado por Jesus, que morreu na cruz do Calvário, para que hoje você e eu tivéssemos vida e vida com abundância. Vivemos na graça por causa do Cordeiro vivo, que derramou seu sangue para que hoje eu tivesse a alegria de dizer eu sou livre. E o Espírito Santo, que simboliza a unção, o azeite, que nos dá autoridade, que nos cura, que nos capacita para servir o nosso irmão. Reúna a tua família na Páscoa. E convide o pão da presença para estar no teu lar. Convide o vinho da alegria para estar no teu lar. E a unção para servir um ao outro em amor. Que Jesus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.